Damas e cavalheiros, moradores e forasteiros, bem-vindos sejais ao meu burgo. Eu apresento-me, eu sou o alcaide, eu sou o homem que guarda as chaves das portas desta cidade e guarda as chaves do castelo, da porta principal e da porta da traição e guarda as chaves de todas as portas da muralha de Guimarães, da porta da Freiria, da porta da Garrida, da porta de Santa Bárbara, da porta da Torre da Senhora da Guia, da porta da Torre Velha, do Postigo de Sampaio, da porta de São Domingos ou porta da Vila e da Torre de São Bento. E guardo também as chaves do tempo. O meu nome pouco importa, posso ser Mem, Gonçalo, Aires, porque em mim não há apenas uma pessoa, eu guardo o espírito deste burgo. E guardo em mim pedreiros, lavradores, cavaleiros, fidalgos, cônegos e burgueses. E guardo também curtidores, cutileiros, mestres, tecelões, violeiros, almocreves, mercadores, estalajadeiros, ourives, ferreiros, estudantes, bacharéis e operários. Sou tantos e não sou nada, eu sou todos e não sou nenhum. E guardo as chaves do tempo e com estas chaves eu faço-vos o seguinte convite. Vamos viajar por outras eras, percorrendo os lugares desta vila. E muitas vezes ides fechar os olhos para ver melhor. E descobrir lugares nunca vistos. Vamos nos cruzar com pessoas, personalidades, personagens, de como foram ou como nós pensamos que possam ter sido. E vamos encontrar reis, condessas, aios, plebeus, priores, dramaturgos, historiadores, figuras, enfim. E vamos descobrir algumas verdades com um novo olhar, mas também vamos persistir em algumas lendas, mitos e falsificações, porque há tanta verdade nas histórias que nos foram contando, como há verdade em algumas coisas que nunca poderemos conhecer. E dizia em 1692 o padre Torquato Peixoto Azevedo, que foi o primeiro historiógrafo vimaranense, dizia assim: a antiguidade tem muitas sombras porque nela são tantas as escuridades como os anos. E nós estamos aqui precisamente na Oliveira. Oliveira é o umbigo da vila. E a Oliveira, que é esta árvore que vedes, é o símbolo de Guimarães, porque é uma árvore de grosso tronco e fundas raízes, e é uma árvore capaz de viver longos anos, séculos até. É uma árvore que desde tempos imemoriais do seu fruto permite extrair o azeite, que para além de nos alimentar, nos alumia. E eu vou fazer o convite que já vos fiz, que é viajarmos pelo tempo e pelo espaço, mas faço um contrato com vossas mercês, que é este. Quero que vocês vejam sempre os lugares com o mesmo olhar das figuras que nós vamos encontrar. Tenho o vosso assentimento? Muito bem. Então agora, sem sairmos do sítio, vamos até o século X. Por este território terão passado muitos lusitanos, lígures, celtiberos, suevos, romanos, moçárabes, quem sabe. Mas estas terras já no século X eram conhecidas como Herdade de Vimaranes. E pensa-se que devem o seu nome ao conde de Vimara Pérez, que foi o primeiro titular de condado portucalense, que viveu o século anterior, no século IX. Pois, se agora fecharmos os olhos, como eu há bocado propus, fecharmos os olhos por uns instantes, vou-vos pedir que façam isso. Estou a ver pessoas olhos abertos, aquele senhor ali, já fechou os olhos? Obrigado. E vamos até cerca de metade do século X, ano 950. E se vocês abrirem os olhos agora e se olharem à vossa volta, neste preciso local, o que é que temos? Não há construções, podemos ter talvez um ou outro casebre, há campos cultivados, alguns, há soltos, arvoredos, ali em cima há uma elevação, um outeiro chamado Monte Latito ou Monte Largo, que tem uma fortificação antiga, rude. Pela banda sul corre um ribeiro que vem do Sopé da Penha, pela banda norte corre outro ribeiro que vem da Azurei, e é neste local, neste paraíso terreal, que a condessa Muma Dona Dias, que é bisneta de Vimara Pérez, decide fundar um mosteiro. Um mosteiro dúplice, que agrupa religiosos e religiosas, uma solução moderna que não sei se funcionou, e então esse mosteiro é dedicado a Santa Maria e também ao Salvador do Mundo e seus apóstolos.
E a Condessa Momadona Dias também decide reforçar a fortificação que já existia lá em cima no Monte Latito. Agora vamos avançar 150 anos, vamos até o século XII, ao princípio do século XII, por volta do ano 1100, e aqui neste mesmo local já existe, não esta igreja que conhecem hoje, mas a tal igreja de Santa Maria, que era uma igreja muito mais singela. O conde Dom Henrique de Borgonha, um franco, casado com Dona Teresa de Leão, filha natural ou filha bastarda do rei Afonso, que são os novos titulares do Condado Portucalense, que é um território que vai, grosso modo, desde o Rio Minho até ao Rio Mondego, decidem fazer aqui a sua morada. Onde ter um filho chamado Afonso, que já devem ter ouvido falar, talvez o encontremos ainda hoje, e então decidem fixar aqui a morada, sendo que nessa altura o povoado já tem dois núcleos. Tem o núcleo de cima, que é a Vila de Cima, que é a Vila do Castelo, e tem a Vila de Baixo aqui à volta do tal mosteiro. E então o conde Dom Henrique, depois de vir morar para aqui, decide também reforçar o castelo e ergue-lhe aquela torre de homenagem que conhecemos, aquela torre central. Muito bem. E então, nesse século XII, ainda nesse século XII, o mosteiro é extinto e é instituída a chamada Colegiada de Santa Maria de Guimarães. Depois, no século XIV, com a vinda para aqui, para este sítio preciso de uma oliveira que vem do mosteiro de São Trocato e à volta da qual se operam vários milagres, passa a ser conhecida por Santa Maria da Oliveira. A Colegiada de Guimarães é uma instituição muito importante, alvo de muitos privilégios reais. Os mais conhecidos são os chamados privilégios das Tábuas Vermelhas. Agrupa um grande número de cônegos, de clérigos, sob o mando de Dom Prior, que é uma dignidade quase equiparável a um bispo, e todos eles, em grau diferente, recebem uma renda anual, a chamada prebenda, que vem dos proveitos da Colegiada das terras, do grande número de terras que possui aqui à volta de Guimarães é o seu termo. E esta colegiada, este cabide da colegiada é muito importante durante vários séculos aqui em Guimarães, porque é um poder dentro da própria cidade, dentro do próprio burgo, e às vezes é um contrapoder, porque entra em conflito até com as autoridades locais. Mas nada melhor do que agora fecharmos os olhos um bocadinho para tornar a abrir. Vamos agora até ao século XVII e vamos conhecer um Dom Prior em pessoa. Portanto, peço que me sigam por aqui, por este lado. Vamos por aqui. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, abençoados sejais. Quem sois? Fregueses? Romeiros? Somos visitantes, viajantes. Pois bem, não vos posso convidar a entrar neste magnífico templo, a igreja de Santa Maria da Oliveira, que el rei Dom João I ergueu sobre as vetustas pedras da antiga igreja coeva do nosso rei Dom Afonso. Decorrem os ofícios das matinas. Se apurardes bem o ouvido, escutareis o coro. Fui eu que instituí a capela de música de canto de órgão no ano de 1631. Mas, meus filhos, eu ainda não me apresentei. Sou Dom Bernardo de Ataíde, o prior desta insigne colegiada. Sou filho de Dom António de Ataíde, conde da Castanheira, que foi alcaide-mor de Guimarães. Eu nasci aqui nesta vila. Todos os priores, que ao contrário do que exigia o Santo Padre, nem sequer daqui faziam morada. Vinham em visitação, raras vezes. Sabei que sou titular de uma prelazia que responde só à Santa Sé. O que é dizer que não respeitamos o primado do arcebispo de Braga. A nossa muito nobre cadeira é nomeada pelo nosso rei. Foram priores desta colegiada, além de muitos outros, Pedro Amarelo, médico de Afonso Henriques, Pedro Hispano, médico de Afonso III, que mais tarde se viria a tornar no Papa João XXI, e o doutor João das Regras, nomeado pelo bom rei Dom João I. Este priorado de Guimarães é, quiçá, o mais rendoso da nossa nação. Várias paróquias de Guimarães e seu termo recebemos
rendas, benefícios de frutos, préstamos e dízimos. Somos proprietários de um grande rol de coutos, honras, terras, casais, casas de moradia, muitas delas aqui na vila. O nosso cabido, entre cônegos, meios cônegos, prioste, tesoureiro mor, mestre-escola, capinhas do coro, prelados da coraria, contém no total 94 clérigos. Esta vila muito pia e devota. Pelo menos assim parece. Se não, olhem para os conventos aqui erguidos. Santa Marinha da Costa, Madre Deus das Capuchinhas, São Francisco, Santa Rosa de Lima, as Dominicas, São Domingos, Santa Clara, Carmo, Capuchos. Este padrão que aqui vedes, olhai, foi mandado erigir em 1342 pelo negociante Pero Esteves, vimaranense, que foi mercador em Lisboa, em voto a Santa Maria. Mandou colocar esta cruz, trazida da Normandia, ao lado da oliveira ressequida. Nem 3 dias passaram e a oliveira começou logo a enverdecer e a deitar ramos. Foi esse o primeiro milagre de muitos que depois aconteceram. Mas vos digo que fui eu que mandei compor o primeiro estatuto dos cureiros. Sabei que os cureiros, jovens mancebos, também são estudantes, pois para além do canto-chão é-lhes ensinada a gramática, coisa que aqui se faz há já muitos anos. Ora, são estes moços estudantes cureiros que me falam em fundar a Irmandade de São Nicolau e lhe fazer uma capela. Quem sabe? Bom, Sr. Dr. Prior, eu vou convidar a Vossa Eminência a juntar-se a nós. Eu vou-lhe mostrar o sítio onde, poucos anos depois de ter servido aqui, os estudantes levantaram a capela e pode juntar-se a nós nesta viagem pelo Douro. Está disposto a juntar-se a nós? Sim, claro. Então, prossigamos por este lado, por favor. Pois, Sr. Dom Prior e restantes visitantes, ali está a Capela de São Nicolau, que foi erguida a partir do ano 1661. Ali esteve durante mais de 300 anos, abria para dentro, não para fora como agora. E nos anos 70 do século XX, a Direção-Geral de Monumentos, a propósito de um restauro aqui da Igreja da Oliveira e do próprio sino também, decidiu apiar a capela. Mas os vimaranenses são muito teimosos, e em particular os nicolinos, e ergueram outra vez a capela há cerca de 20 anos. Entretanto, e como estamos outra vez no século XVII, peço-vos que vejam, nós estamos na Praça Maior, é uma praça toda rodeada por casas alpendradas, ali ao fundo, onde nasceu meu pai, aqui neste sítio, e estas casas também são alpendradas, pelo nosso olhar do século XVII, sendo que, para a vossa informação, foi só em meados do século XIX que estas casas perderam a sua alpendrada. Todas as praças desta vila, ou quase todas, eram alpendradas, e os corredores serviam não só para trocar mercadorias, mas também para servir de abrigo aos peregrinos que demandavam Santa Maria de Oliveira como fim, e alguns como etapa para partirem depois para Compostela, para prestarem devoção a Santiago Apóstolo. Agora vamos dirigir até à Praça de Santiago, vamos passar por baixo dos antigos passos do Conselho, sem antes vos chamar a atenção para um pormenor. Se virem ali a famosa estátua de Guimarães Duas Caras, vejam que no escudo dele tem uma oliveira cujas raízes esmagam um leão. Nunca tinham visto, com certeza. Mas vamos lá. Pois agora, meus senhores, estamos no século XIII. Já vos peço para fecharem os olhos, se quiserem podem fechar já e abrir depois. Século XIII, em plena Praça de Santiago, também conhecida depois de outros séculos vindouros por Praça do Peixe, que era aqui que se fazia a venda do peixe também. Era uma praça de terra batida. Vocês imaginem que estamos no século XIII, há galinhas à solta, outros animais, não há esgotos, correm de certo algumas imundícies, o cheiro não é o mais agradável. E aqui mesmo no centro, se virem bem com esses olhos,
está aqui erguida uma capela em honra de Santiago, que reza a lenda que foi construída em cima das ruínas de um mosteiro, perdão, de uma construção pagã, de um templo pagão dedicado a deusa Ceres. É o que a lenda diz, não sabemos. Mas nós agora, com cuidado, vamos contornar a igreja e vamos visitar o interior da igreja, ou da capela, está bem? Sigam-me, por favor. As paredes não se podem atravessar. Vamos entrar aqui no alpendre, depois dentro da capela, peço que me sigam, mas que respeitem as paredes. As paredes existem, eu pedi-vos há bocado essa faculdade de imaginarem as coisas como elas seriam e, portanto, sigam-me aqui pela entrada da capela. Entremos então. Como veem, temos aqui alguém que parece estar a orar. Vós quem sois? Sou Estevão Romeiro. Sou um peregrino pobre que ora na capela antes de me mandar para Compostela. Sou um devoto, um homem simples e um temente que já visitou a igreja de Nossa Senhora de Oliveira. Sabeis, Senhor, quem for visitar Santiago e não visitar a Senhora de Oliveira não faz romaria verdadeira. E vós, diacho, como andais vestidos? Sereis obras do maligno? Eu me persigno. Oh, Senhor Dom Prior, dá-me a sua bênção. Deus te abençoe. Queres vir comigo? Apanhar o pó? Beber a água da chuva? Parto porque quero fazer esta viagem, nem que seja de dentro para mim. Hei de visitar Compostela e tocar no túmulo do santo, ele que foi o apóstolo de Jesus Cristo, Nosso Senhor, que andou lá pelos lados de Espanha. De dia, guiar-me ao sol. De noite serei guiado pelas estrelas. O caminhante não faz caminho, o caminho faz-se andar. Vinde comigo. Iremos talvez, mas Estevão, nós temos um desiderato que é visitar a cidade e convido-te a ti a juntar-te a nós e vir connosco visitar a cidade. Estás disposto? Há de comer? Logo veremos. Então Tá bem? vou. Vamos então. Sigam, vamos sair pela igreja. Fiz aqui uma paragem, nós viemos do século XIII e vamos até século XV, mais ou menos. Nós viemos pela rua, a antiga Rua do Espírito Santo, cujo quarteirão, juntamente ali com o Largo de Serralho, faziam parte da judiaria que existiu em Guimarães até o século XV, praticamente. Aqui temos a estátua de João Franco, é uma estátua um deputado da nação do reino, eleito por Guimarães, João Franco de Castelo Branco, que era precisamente de Castelo Branco, não era vimaranense, mas que defendeu sempre a cidade com muito empenho, na famosa questão do final do século XIX, na famosa questão de Guimarães-Braga, e a cidade ergueu-lhe este busto. E agora vamos em direção, isto é o Campo da Misericórdia, ali ao fundo temos a Igreja da Misericórdia, e vamos então em direção ao século XV, finais do século XIV, princípios do século XV, ali até à porta da vila, está bem? Vamos lá. Estamos aqui no canto do Campo da Misericórdia, atrás de mim temos a estátua de Dom Afonso Henriques, a mais recente, feita já no século XX pelo mestre João Cotileiro. Ali atrás está o que hoje é o Tribunal da Relação, mas que foi um paço construído no século XVIII por Dom José de Bragança, um arcebispo de Braga, que preferiu viver aqui, ele lá saberia porquê. E se olharem lá para cima,
vem o perfil do Paço dos Duques de Bragança e atrás o castelo, é onde nós vamos terminar a viagem de hoje. Se virem bem o castelo, vemos a torre de homenagem, a tal torre erguida pelo Conde Dom Henrique, era uma torre cuja base tem mais ou menos 14 por 14 metros e tem uma altura de 27 metros, tem aquela imponência toda. E agora quero que todos façam o seguinte esforço mental. Imaginem Guimarães, toda rodeada por muralhas, vocês conhecem aquele pano de muralha da Avenida Alberto Sampaio, toda rodeada por muralhas, com 8 torres. 2 torres muito baixinhas, muito pequeninas, que fazem parte da muralha da parte antiga, da cerca velha, mas 6 torres enormes, praticamente do tamanho daquela torre que vem ali. Portanto, imaginem, eu quero, digamos, o cenário de quem chegava à cidade e via uma cidade rodeada por muralhas, já com casas cá fora, como explicarei daqui a pouco, mas com 8 torres enormes, perdão, 6 torres grandes, 2 torres pequenas, e dessas 6 torres, 3 delas protegiam as portas. Essas torres, ao que parece, foram mandadas fazer por Dom João I. A muralha, a parte velha, foi mandada fazer por Dom Sancho, e depois a parte nova da muralha foi mandada fazer por Afonso III e terminada pelo rei Dom Dinis. E foi Dom João I, ao que se sabe, que lhe fez juntar as torres. Dom João I é um rei muito importante para Guimarães, foi um rei que veio aqui muitas vezes. A primeira vez veio cá para expulsar do castelo os partidários de Leonor Teles e de Castela, e depois veio, no fim da Batalha de Aljubarrota, como sabem, cumprir o voto que fez a Nossa Senhora de Oliveira, já era conhecida por Nossa Senhora de Oliveira. Nós agora vamos sair pela Porta da Vila, chama-se Porta da Vila, porque era, enfim, a porta, em princípio, mais importante, e vamos parar ali, e eu vou-vos dizer mais ou menos as dimensões. Nós vamos passar a porta e vamos entrar dentro da torre, para depois sairmos da torre para irmos para o Toural, está bem? Vamos então. A muralha corria algures nesta linha, mais ou menos onde estamos, para aqui, corria a muralha, abria uma porta, a porta era mais ou menos aqui onde estamos, e depois a torre, se imaginarem uma torre com o tamanho que eu vos falei, a torre chegava até aquela casa que está ali e tinha esta largura toda mais um bocado para ali, eram 14 por 14 metros. Nós vamos entrar dentro da torre e pode ser que encontremos aqui alguém que nos explique melhor estas coisas. Parece que temos aqui uma visita, que é o próprio mestre Davi, certo? Certo. Sou Dom João, rei de Portugal, e regresso agora por esta porta, onde cheguei descalço em 1385 para cumprir o voto de agradecimento a Santa Maria. Sabeis, eu já cá tinha estado uns anos antes, em 1383, para combater os partidários de Castela, que se haviam entrincheirado ali no castelo, na Vila de Cima. Nessa altura, entrei pela porta do postigo, ali na Senhora da Guia. Sim, a Senhora da Guia nós vamos visitar de seguida e vamos ver também a porta da Senhora da Guia. O burgo tinha uma primeira muralha, que abraçava o castelo, e tinha uma outra que partia desta bem maior e que foi Dom Dinis que a mandou construir. Pois bem, dizia-vos que entrei pela porta do postigo. Nessa altura quem me ajudou foi Dom Afonso Lourenço, que pediu ao guarda João Azedo que o deixasse entrar com uma pipa de vinho. Mas quem entrou fui eu. Artimanhas do diacho! Eu não me agacho! Do diacho! Ah, pois é! Eu cerquei a Vila de Cima e desalojei os fidalgos meus inimigos. E foi-me tão custoso que mandei derrubar parte da muralha que separava as duas vilas. Fui aclamado rei nas Cortes de Coimbra, com a ajuda de Dom João das Regras, que fiz depois Dom Prior desta colegiada. Mas foi em Aljubarrota. Foi em Aljubarrota, depois de ter dado um grande espirro, que tomei por um grande agouro que vi em sonhos a igreja da Oliveira e que me encomendei à Sua Senhora. Senhora de grande mercê, tal como a Dom Afonso Henriques foste do princípio deste reino, também a mim sejais vosso devoto defensor dele. E vencemos a batalha com a ajuda do meu bom amigo Dom Nuno Álvares Pereira. E depois regressei tal como prometi, e deixei várias oferendas, como o pelote e a lança que usei em Aljubarrota. Claro que a igreja não era a que vedes agora, mas sim a que viu Dom Afonso Henriques. Fui eu que depois encomendei ao mestre João Garcia de Toledo
a construção de um novo templo. Saiba que ainda hoje rezamos uma missa campal no Padrão, a 14 de agosto, onde exibimos o seu pelote. O pelote que o povo chama bacalhau. Ah, pois é. Fui também eu que mandei construir as torres desta muralha. E fui o primeiro rei que fez o caminho do mar. E com a ajuda dos meus filhos, os infantes Fernando, Duarte, Pedro e Henrique, conquistamos a Praça de Ceuta. E foi comigo que Portugal se voltou para o imenso azul e deu novos mundos ao mundo. Mas muito bem, Sr. Dom João I, eu vou pedir-lhe que nos dê siga connosco nesta viagem que estamos a fazer pelo seu grupo, também é o seu grupo. Está disposto a vir connosco? Muito bem. Então prossigamos por este lado, atrás de mim, por favor. Agora estamos no século XVI, estamos no Largo do Toural, que é o Rocio da Vila. Também tem terra batida, se virem bem, e este corrente de casas e aquele também são alpendradas. Aqui, vede, temos a muralha é um pano cego quase com a altura destas casas que vedes agora. Tudo corre aqui como muralha, e ali ao fundo, naquela esquina mais ou menos onde está aquela casa branca, temos a torre que se eleva com o dobro da altura da muralha. Portanto, tem que fazer esse esforço mental de imaginarem aqui um corrente de muralha e ali uma torre enorme, que era a Torre de São Domingos, por estar perto do convento de São Domingos, e que tinha uma capela interior. Todas as torres principais, as 3 torres, tinham uma capela interior, e esta tinha uma capela dedicada à Senhora da Piedade. Agora, vou-vos explicar no mapa que mandei fazer ali de propósito algumas coisas sobre a muralha, está bem? Vamos lá então. Ora então, revendo a matéria dada, temos um território sem nada no século X, um pequeno monte cá em cima, com uma fortificação que já existia, e neste sítio, precisamente aqui embaixo, Dona Muma faz erguer o mosteiro Dúplice, em honra de Santa Maria e de São Valdomiro dos seus Apóstolos. A cidade desenvolve-se, o núcleo de baixo e o núcleo de cima. Dom Sancho faz uma cerca, que é a cerca velha, que tem este trajeto mais ou menos, começa aqui do castelo, sai, passa alguns a meio dos atuais Passos dos Duques e roda. Este bocadinho ainda existe, foi reconstruído, mas ainda existe aquele bocadinho de muro deste lado do castelo, pertence à cerca velha, que não tinha meias, e depois dos encontros desta cerca velha, tem as torres baixas, a Torre da Garrida e a Torre da Freiria, nasce a cerca nova com este formato que se vê aqui perfeitamente. Este é o pano de muralha que já existe, já alguém partiu, mas é o pano da muralha que já existe. Aqui, a meio, havia a Torre dos Cães, que não tinha porta. Aqui na Senhora da Guia, a Torre da Senhora da Guia, com uma capela da Senhora da Guia por dentro. Aqui, alguns a meio, temos a Torre Velha, perto das escadinhas. Aqui temos a Torre da Alfândega. Aqui nesta ponta temos a Torre de São Domingos, como vos falei. E finalmente aqui, perto do antigo edifício dos Correios, virado para Santa Luzia, temos a Torre de São Bento, ou Torre de Santa Luzia. A última torre que subsiste destas torres todas, foram todas apiadas, é a Torre da Alfândega. Vocês conhecem, é aquela torre que tem o Aqui Nasceu Portugal. Como já conhecem, não vamos ver a parte da frente. A parte da frente dela também existia uma igreja antiga, que era a igreja de São Sebastião, que foi demolida no século XIX. E aqui neste preciso sítio, no século XVI, já depois da muralha existir há muitos anos, foi aberto um novo postigo, chamado Postigo de Sampaio. Porque aqui em cima existia também uma igreja dedicada a Sampaio, que também foi derrubada no século XIX. E nós agora vamos, não pela parte da frente, mas vamos entrar no burgo outra vez e vamos ver a parte de trás da Torre da Alfândega, está bem? Sigam, por favor. Está escrito aqui no chão Porta Nova, porque era uma porta nova em relação à muralha. Foi aberta muito posteriormente à muralha, está bem? É o Postigo de Sampaio. Ali em cima, onde estão aqueles 2 carros, era a igreja de Sampaio. Aqui podemos ver, eu vou chegar para aqui, vocês também têm que chegar para aqui depois, vemos ali um resto de muralha, as casas foram feitas apropriando-se da muralha, que encostava, depois se virem aqui, temos as ameias, neste caso os merlões desenhados, mas aquele encontro mais grosso é a parede da Torre da Alfândega. A Torre da Alfândega tinha esta largura toda, isto foram construções feitas posteriormente, e agora a Torre da Alfândega, que era mais alta, mas pronto, está a sofrer obras de requalificação,
foi uma polémica que houve aqui há poucos anos de alguns vimaranenses que se insurgiram porque toda a fenda foi vendida e parece que a Câmara estava distraída. E esses vimaranenses eu conheço bem, alguns deles, e um deles em particular conheço muito bem. Vamos embora. Aqui, onde está desenhada a Porta da Torre Velha, era mais ou menos aqui realmente. Chamava-se Porta da Torre Velha porque estava não dentro da torre, mas muito próxima da Torre Velha. E a Torre Velha tem este nome, o que indicia que muito provavelmente era a única torre que existia antes da muralha. Devia ser uma torre existente já no Burgo, que foi aproveitada no percurso depois com a construção da muralha. Aqui são as famosas escadinhas, não sei na altura como é que era vencido esse desnível, se era por escadas, por rampas. E aqui atrás das árvores, naquele fundo, temos a zona de couros, que é uma zona muito importante. A indústria da curtimenta foi determinante também em Guimarães nos séculos XVI, XVII e XVIII. E agora vamos então sair outra vez fora do Burgo, pelas escadinhas, e vamos rumo à Senhora da Guia, também, pela antiga Alameda. Antiga não, atual Alameda. Neste preciso sítio, estas 5 janelas que vedes aqui, este era o sítio preciso da Torre Velha, que tinha o dobro da altura desta construção que está aqui. A torre foi desmontada no século XIX, mas este é o preciso sítio da Torre Velha, que não tinha porta, era cega nesta parte, mas que deu nome àquela porta por onde passamos, está bem? E agora vamos rumo à Senhora da Guia então, faz favor. Ilustres! Aproximai-vos! Não muito, não muito! Vinde, não tem mal! Vinde, aproximai-vos! Vinde ver como nasceu o teatro em Portugal! Vinde! Apre, que 7 empurrões me ferraram a entrada! Mas eu dei uma punhada num daqueles figurões! Porém, se de tal soubera não viera, e vindo não entraria, e se entrasse, eu olharia de maneira que nenhum me chegaria. Mas está feito, e se por há de curar, já que entrei neste lugar, que tudo me sai em proveito. Até me regala ver coisas tão formosas, que se fica parvo a vê-las. Eu remiro-as, porém, elas lustrosas a nós outros são danosas. Eu vos saúdo, ó incautos. Sou eu mesmo, Gil Vicente. Fiz farsas, comédias, autos, e dei voz a muita gente, a reis, a príncipes, a imperadores, duques, condes, cavaleiros, mais fidalgos e seus escudeiros, alcaides e corregedores, santos, papas, bispos, não, cardeais, mais bispos, freiras e frades, anjos, diabos, arrais, clérigos e outras divindades. Muitos são feitos com Belzebu! Mostra-nos o cu! Mostra-nos o cu! Já lá irei, azinha. Saístes vós de alguma peça minha? Ah, pois é! Bom, peregrinos, marinheiros, lavradeiras e parteiras, mais, ora, ourives e onzeneiros, alcoviteiras, bailadores e mercadores, judeus e mais mercadores, e a todos por minha pena eu os fiz entrar em cena. Eu fui tantos que nem sei de quantos prantos me visto. Sei que servi a El Rei e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei de riso e de mágoas. O que fiz era muito novo. Eu levei Portugal à cena. Escrevi e falei com a língua do povo. Mas antes, como ora se vê, tanto asno, tanto pulha, mas a luz que lhes dê, caguei na vela, mijai na agulha, sambicas de caganeira, quem engana, quem mentiu, ao demo que os pariu. Eu estava cá no chão com outro desmazelado do teatro tão alongado que via beijar a mão, mas não ouvia o falado e tomei o cuidado no que cada um diria assim de minha fantasia, segundo vi o passado e a mudança que via. Se nasci aqui quem diz, nesta vila tão formosa, mais que a vida ditosa, eu moro na obra que fiz. De onde nasces, de onde vives, muitos o querem saber, se meu pai era Orives e se tive eu tal mistério. Já disseram bastas vezes ter avô na Caldeiroa, que fui nado anos vezes e demandei Lisboa. Mas o que interessa é o teatro. O teatro é mais que a vida.
É o espelho, é o retrato de tanta coisa vivida. Quem longa vida deseja ver-se enganado, pois quem lhe vejo chamar vida, não que vida seja, senão modo de falar. E pois no triste acabar se começa o desengano. Não sei quem vai desejar que dure a vida de engano. Bravo! Ainda não acabou. Está bem, pronto. Mas desta verdade está cheio este monumento a si, que ao teatro faz festa e que se lembra de mim. Mas deste burgo eu venero as maravilhas que vi, que mesmo não sendo vero, queria eu ter nascido aqui. Eu vou convidar o mestre Gil Vicente a juntar-se a nós nesta viagem que vamos fazer pelo Burgo. Quer vir connosco, mestre? Azinha, Siga a nossa trupe, vamos lá. Aqui vedes o pano de muralha que ainda resiste, que é este troço de muralha. Alguns ali a meio existia a Torre dos Cães e aqui precisamente existia a Torre da Senhora da Guia. Era aqui, a porta do Postigo, onde eu entrei pela primeira vez. Eu sou o primeiro então pela primeira vez por esta porta, a porta do Postigo, com a tão ardil que arranjou dentro de um pipo, segundo reza a crónica de El Rei Dom João I, escrita por Fernão Lopes. Mas nós agora vamos entrar dentro do Burgo outra vez, vamos até ao século XIX para conhecermos uma personagem muito importante chamada Alberto Sampaio. Vamos lá. Boa tarde. Sois vós os estranhos que vêm do futuro? Estranho as vestes. Pois bem, o meu nome é Alberto Sampaio. Nasci em 1841, mesmo aqui ao lado, na Rua dos Mercadores, que depois se chamou Rua da República e depois, atualmente, Rua da Rainha Dona Maria II. Estranha mania esta de mudar o nome às ruas. Não gosto muito de falar de mim, sou um pouco modesto. Cursei Direito em Coimbra e, juntamente com o meu amigo Antero de Quental e o meu irmão José, pertencemos à Sociedade do Raio, uma organização secreta que visava destituir o reitor déspota da Academia. Privei com pessoas que conheceis bem, com o Oliveira Martins, com o Essa de Queiroz, que era um ano mais novo do que eu. Depois estive em Lisboa, passei por Lisboa uns tempos onde exercia advocacia, mas rapidamente voltei a Guimarães. Foram devaneios. Ao chegar cá, em 1881, fundei, com alguns ilustres patrícios, fundamos a Sociedade Martins Sarmento, da qual, aliás, o primeiro presidente foi o meu irmão, José. 3 anos depois, chegou o ano que mudou Guimarães, 1884. Nesse ano tive a honra de dirigir a exposição industrial, ali em cima no Palácio de Vila Flor. Nesse mesmo ano, imaginem tudo no mesmo ano, foi criada a Revista de Guimarães, foi feita uma subscrição para a construção da estátua de Dom Afonso Henriques e foi criada a Escola Industrial Francisco de Holanda. Olhai, fazer pensar é tudo, pois que é preciso uma agitação, e essa agitação quer dizer instruir, ensinar, convencer, acordar. Fui também um historiador, um pouco tardio, como o meu mestre e bom amigo Francisco Martins Sarmento. Um dia, sem sabermos bem porquê, somos impelidos por uma corrente que nos muda o destino. Estive sempre ao lado da minha terra, Guimarães, na célebre questão Guimarães-Braga, em 1885. Tenho outros prazeres e outros interesses, gosto muito da agricultura, gosto de um bom vinho e produzi, aliás, o melhor vinho da região na minha quinta de Boamense, em Cabeçudos. Vejo que, mais tarde, em 1928, neste edifício foi feito um museu, ao qual deram o meu nome, fico muito grato, muito feliz. Senhor Prior, este edifício era, portanto, a morada do cabido da colegiada, certo? Sim, foram os meus sucessores que mandaram construir esta casa, aproveitando as pedras da Torre da Senhora da Guia que mandaram derrubar. Isso, falta de respeito pela história. Mandar derribar uma torre e uma capela? Isso são obras do diabo!
Torce-lhe o rabo! Torce-lhe o rabo! Ao diabo! Pois é! Ora bem, se me permitem, eu vou agora terminar de ler o meu jornal A Casa do meu amigo Francisco Martins Sarmento, lá em cima no Carmo. Nós vamos acompanhá-lo, mas em vez de fazer o trajeto pela avenida que tem o seu nome, não sei se sabia. Sim, já sabia, obrigado. Muito bem. Vamos, em vez de prosseguirmos pela avenida, vamos pelo próprio Algarve da Muralha. Está bem? Então vamos então pelo Algarve, com muito cuidado e com muito espaçamento, está bem? Vamos lá, vamos lá. Ora, muito bem a todos, eu vou falar alto. Estamos nas traseiras da Igreja de Oliveira, aqui é o claustro, portanto este é o núcleo fundador do tal mosteiro que vos falei há bocado. Esta torre aqui no canto, dizem alguns autores que possa ter sido talvez a morada do Conde Henrique, não sabemos ao certo. Esta torre que agora está aqui um bocado destacada até pela sua cobertura. Nós vamos prosseguir então o caminho desta Darve. A Darve é precisamente o caminho de circulação da muralha e vamos até lá acima ver se alguém nos espera, está bem? Este caminho foi inaugurado há pouco tempo, foi uma iniciativa do Orçamento Participativo do meu maranense que eu também conheço muito bem. Vamos embora. Pois muito bem, depois de descermos a muralha, vimos cá para fora, temos aqui uma personagem ilustre que, penso eu, é a Condessa Mamadona Dias, está correto? Sim, sou eu, Mamadona Dias, Condessa Galega, filha do Conde Diogo Fernandes e da Condessa Onega Dolcires, e neta de Vímara Pérez. Vejo que me levaram uma estátua, mas não acho nada semelhante comigo. Sou bem mais elegante e formosa. Mas sabei que governei o primeiro condado português, juntamente com o meu amado marido Hermenegildo Gonçalves, conde de Tui e do Porto. Tinha muitas terras e vilas neste noroeste da península até Coimbra. Olhai, ali, por ter achado o lugar muito formoso e muito próprio, mandei erguer um mosteiro dúplice, com religiosos e religiosas, em honra da Santa Maria e do Salvador do mundo. Era um pequeno cenóbio, muito singelo, e ali permaneci até a hora da minha morte. Posso dizer que sou a primeira vimaranense conhecida. Aqui em cima, neste outeiro, o Monte Latito, havia uma pequena fortificação que mandei reforçar e que servia de proteção a este povoado. Chamei-lhe Castelo de São Mamede. Sim, queria defender-nos dos normandos que atacavam a costa e dos sarracenos. Salteadores! Adoradores de Satanás! Puxa-os para trás! Puxa-os para trás! Pois é. Neste Monte Latito, que mais tarde crismaram de colina sagrada, era um monte muito bonito. E reza a lenda que havia uma população antes dos romanos, a vila de Araduca. Mas eu nada encontrei que o provasse. Ainda aqui, mais tarde, eu soube que o conde Dom Henrique de Borgonha e a sua mulher, a dona Teresa de Leão, a quem foi doado o condado portucalense, aqui fizeram a sua morada. E ali ergueram o seu paço. Lá em cima, no castelo, mandaram construir a torre de homenagem que lá vês. Mas és romano? Mais ou menos. Estranhos. Fora da minha época. Dona Muma, eu vou fazer-lhe um convite que fiz a todos os viajantes que vêm connosco, que é de subirmos até ao Castelo de São Mamede. Pode ver o que é que fizeram do castelo depois de si. Quer juntar-se a nós? Sim,
Não sei se estou bem vestida para a ocasião, mas vou. Vamos então, vamos prosseguir em direção ao Largo do Carmo, está bem? Sigam-me, por favor. Boa tarde, amigo Francisco. Boa tarde, amigo Alberto. Como estás? Muito bem. Quem nos acompanha? Gente do passado, gente do futuro, querem saber de vós? De mim? Sim. Pouco interesse tenho, minha gente, pouco interesse tenho. Mas, vos posso dizer, meu nome já sabeis. Fui cursar Direito a Coimbra e aos 20 anos vim de lá poeta e pouco bacharel. Vejam que até escrevi um pregão de São Nicolau em 1854. Publiquei depois um livrinho do qual me quero esquecer, a que chamei Poesias. Coisas de uma juventude romântica. Por causa de uma crítica infame, tive de dar umas valentes bengaladas no Marau em pleno toural. Bom, tive a sorte de meu pai me ter deixado vastas propriedades. Uma delas, o solar da ponte, ali para os lados de Briteiros. Foi lá, aliás, que dei guarida ao grande Camilo Castelo Branco em 1860, quando ele vinha fugido do Porto com Ana Plácido. Por aquela altura era muito interessado numa coisa nova, a que chamaram fotografia. Sempre coisas do passado e coisas do futuro. Claro, Carlos Alberto, sempre o passado e sempre o futuro. Aliás, fui eu também que em 1877 realizei a Conferência da Citânia e acolhi, pouco tempo mais tarde, um grupo de arqueólogos europeus. Providenciei-lhes uma recepção muito falada, aqui mesmo na minha casa que vedes, por aqui, já aqui atrás. Tornei-me um curioso da história antiga. Desatei a comprar propriedades por aí fora. Montes com ruínas a que ninguém dava valor. Aliás, foi num desses montes que encontrei a minha Pedra Formosa. No Monte Fronteiro de São Romão. Como estava a dizer, propriedades antigas, cheias de ruínas a que ninguém dava valor. Aqui em Guimarães, em Bragança, Barcelos, Marco de Canaveses. Como não tive herdeiros, tudo deixei em testamento à sociedade que fizeram em meu nome. E da qual o primeiro presidente foi o meu irmão José. O teu irmão grande José, senhor. Mas saibam que nunca, mas nunca aceitei que os vimaranenses se vergassem nem ao poder de Lisboa, nem aos vizinhos de Braga. Escrevi isto. Pela nossa parte, aconselharíamos os nossos compatrícios a abandonarem de vez a ideia de suplicantes. Quando os governantes, como o tiranete antigo, têm as orelhas nos pés, o pedido, ainda o mais justo, obriga a uma posição humilhante. O que temos de fazer é coisa muito diferente. Ficar de pé. Também costumava dizer, quanto mais nos agachamos, mais se nos vê o rabo. Ah, pois é! Ah, pois é, meu caro. Bom, já falei demais. Não vos convido a entrar em minha casa porque também não a tenho preparada. O seu bom Dom Francisco, particularmente, antes que eu escorregue, permita que lhe faça um convite, que se junta a nós vamos visitar o Castelo de São Mamede e pode vir connosco e fazer a viagem. Quer fazer isso? Irei com todo gosto. Muito bem. Isto, se as minhas pernas o permitirem. Onde permitir, eu conheço um médico bom, falo nisso, está bem? Só para vos dar nota que esta representação, este novo chafariz que aqui vedes, substitui o chafariz que esteve aqui 100 anos, mas que foi pensado e construído e instalado no Toural no final do século XVI, esteve lá 300 anos, deslocaram-no para aqui e agora recentemente voltou ao seu local de origem no Toural. E agora vamos seguir rumo ao Castelo de São Mamede, está bem? Vejam aqui a casa do meu primo Luís, o Conde de Margaride. Está em obras, pelo que vejo. Saibam, fui eu, juntamente com Joaquim José de Meira e José Martins Queiroz Minotes, os procuradores de Guimarães, fomos apedrejados em Braga em 1885. Foi um ultraje, foi o que foi. Mas acompanhem-nos, acompanhem. Por esses lados são todos belos e bons.
Eu mostro-lhes o cu! Mostro-lhes o cu! E mostra muito bem. Estamos aqui junto à estátua, à famosa estátua de Afonso Henriques, que é um ícone português, esta própria estátua. Foi feita por Soares dos Reis. Já falámos, foi feita por uma subscrição em que os senhores estiveram envolvidos nisso. Estamos sim. Exatamente. Esta estátua esteve em 2 sítios antes daqui. Começou por estar perto das escadinhas onde passámos há bocado, na Alameda, e depois passou para o Toural, e o Toural regressou aqui, naquelas obras feitas nos anos 40, no tempo do Estado Novo, de requalificação aqui daquilo que eles crismaram de Colina Sagrada. Essas obras foi o último atentado feito à muralha, destruíram um enorme pano de muralha que havia aqui nos Palheiros, que foi derrubado por via dessas obras. E também derrubaram o covelo que existia aqui, a tal torre mais baixa, a Torre de Santo António, a Torre da Garrida, que ficava precisamente mais ou menos neste cunhal. E daqui vinha a muralha, a Cerca Velha, seguia por aqui adiante, mais ou menos a meio deste edifício que já vamos falar, e neste local, mais ou menos, quase neste local, existia a porta que dividia a Cerca Velha da Cerca Nova. A Cerca Nova seguia por aqui adiante para os Palheiros, que era a porta de Santa Bárbara. Essa cerca, como vimos, foi mandada derrubar a parte da Cerca Velha aqui e daqui até colar, que dividia as duas vilas, pelo rei Dom João I. Fala bem, certo? Muito bem. E, portanto, este edifício que vedes aqui é o Paço dos Duques de Bragança. Meu caro. Quartel? Isto é um quartel. Bom, no tempo deles era realmente o quartel, esteve aqui regimentado, aquartelado, aliás, o Regimento de Infantaria número 20, que saiu depois, pouco antes das tais obras de requalificação, e essas obras de requalificação é que ergueram o resto do paço. Isto foi um paço que foi mandado erigir por primeiro Duque de Bragança, assim é que é, não Afonso I, que era filho natural ou filho bastardo de Dom João I, digo bem. Sim, frutos de umas aventuras em terras do Alentejo com Inês Pires Esteves. Bom, e então, a sua segunda mulher, a Condessa Constança de Noronha, conhecida por Condessa Santa, porque aqui, nesse tal paço inacabado, acolheu muitos pobres e desvalidos. Ela própria está sepultada no convento de São Francisco, tem lá uma estátua jacente que foi recentemente posta no próprio altar, e este paço foi acabado, digamos, de acordo com aquilo que se pensava que podia ter sido. Portanto, é uma construção dos anos 40. Nós vamos então prosseguir daqui até ao castelo. Vamos lá. Ali vedes um bocadinho da Cerca Velha, embora reconstruída, mas é um bocadinho da Cerca Velha, está bem? Que não tenha meias nem merlões. Francisco, parabéns, parabéns. Está magnífico este trabalho. Pois muito bem, fazemos esta paragem aqui na igreja de São Miguel do Castelo, também conhecida por igreja de Santa Margarida. Reza a lenda que tinha uma pia onde foi batizado Afonso Henriques. Essa pia foi levada daqui pelo Dom Prior. Não fui eu, não fui eu. Não foi este Dom Prior, realmente foi um prior que lhe sucedeu. Foi Dom Diogo Lobo da Silveira, que foi um prior que em 1664 levou daqui a tal pia para Oliveira. Esse prior é muito importante porque esse prior é que permitiu e autorizou a construção da Capela de São Nicolau. Mas, entretanto, esse prior levou a pia até a Igreja de Oliveira, onde esteve lá muitos anos, e foi posta uma lápide que dizia qualquer coisa como: aqui foi batizado o rei Dom Afonso Henriques pelo arcebispo São Geraldo em 1106. Ora, sabendo nós hoje que esta capela foi levantada em 1216, não é preciso ser o Mário Centeno para perceber que alguma coisa não bate certo. De qualquer maneira, esta igreja esteve, de certa maneira, abandonada no século XIX e foi restaurada. Meu caro, eu próprio estive envolvido no seu restauro em 1874. Martim Sarmento esteve em todas, também esteve nesta e ajudou aqui ao restauro então em 1874 da capela que vedes agora. Bem bom, bem bom. E agora então, como eu pedi ao princípio, ao bocado de Oliveira, vamos fechar os olhos para abri-los outra vez, precisamente no dia de hoje, 24 de junho, o dia de São João, mas do ano de 1128. Venham comigo até ao castelo então, finalmente. Ora então, meus amigos, estamos no dia 24 de junho de 1128. E aqui vedes, está o castelo de São Mamede, cuja fortificação começou anos antes e acabou depois, no tempo de Dom Dinis. Olá! Quem é que sois? Alto! Alto!
Sois portucalenses ou castelhanos? Nós somos portucalenses. Portucalenses. E vós? Trajais de modo estranho. É natural? Sou Egas Muniz de Ribadouro, cavaleiro e bom homem. Aio do infante Dom Afonso. Criei-o como se fora meu filho. Ensinei-o a montar e a manejar a espada e a lança. Hoje, que é dia de São João Batista, o 24 de junho, enfrentamos os castelhanos e os partidários do galego Fernão Pérez de Trava. Ali em São Redanhas, na Veiga de Creixomil, eram muito numerosas e fomos desbaratados. O infante Dom Afonso, com alguns dos nossos, regressou ao castelo de São Mamede. Visto? Não. Alguém viu Afonso? Não. Não? Estão ali 2 guardas estranhos, mas acho que me fazem parte. Mas eu consegui reagrupar os nossos, como bravos cavaleiros, como os meus irmãos Mãe e Hermígio Muniz. Egas Gonçalo Mendes da Maia, Mãe Pais e os irmãos Soeiro, Paio e Gonçalo Mendes Muniz. Quero avisar o Afonso. Ouçam. Ouçam. Ouçam o tropel dos cavalos. Estão aqui a chegar. Eu quero avisar o Afonso que ainda podemos vencer os castelhanos. Estão logo ali abaixo, no campo de São Mamede. Onde está meu filho? Egas. Onde está o Afonso? Dona Tareja, aqui. Não havias recolhido às terras de Lanhoso? Ui, mas que vestido tão feio! Ai, mas que mulher tão feia! Isto sim, isto é teatro! Pois é! Egas, eu regressei em segredo, eu preciso de avisar Afonso. Ele tem que terminar esta loucura. Sou mãe dele e ademais assino como rainha de Portugal há já muitos anos. Dona Tareja, sabei que a vossa união não é bem-vinda aqui. Mortais! Isto são obras do cão tinhoso! Torce-lhe o pescoço! Torce-lhe o pescoço ao cão tinhoso, ranhoso! Pois é! Eu sou viúva e ademais filha de Afonso VI de Leão. Sois viúva do conde Dom Henrique, que se deve estar a revolver no túmulo. Agora ide! Ide! Não, Egas. Vosso filho não vos receberá! Egas, ouve-me, por favor! Ide! Ide para a terra, Lanhoso! Tu nunca devias ter vindo! Ide! Ide! Por favor, Ide! não! Que algazarra merece esta! Sois vós, minha mãe! Meu filho, Afonso, escuta! Desiste desta luta insana e reconhece Afonso VII como soberano! O quê? Nunca! Nunca, minha mãe! Este povo do condado portucalense jamais o permitiria! E ademais, eu tenho um desígnio. Por alguma razão, eu próprio me armei cavaleiro em Zamora com 16 anos. E vós, minha mãe, vós sabeis bem o que deveis fazer. Abandonai de vez a cama desse pérfido conde galego! Oh meu bom Deus, iluminai o meu filho! Sim, meu Deus! Iluminai-me! Iluminai-me nesta hora da batalha! E vós, meu bom Egas, dizei-me, trazeis-me boas novas? Sim, Afonso! Sim, Afonso! Consegui reunir os meus homens e mais reforços! Estão aqui! O quê? Essa tropa fandanga? Ei lá! Ei! Sou magro, mas sou forte! Pois é! Não, meu senhor! Olhai ali mais para baixo! Agora vejo! Agora sim! Este é o palpitar do coração português! Mas, meus senhores, eu peço-vos imensa desculpa. Eu gostaria muito de os convidar a entrar em minha casa para mirar-vos isto tudo. Mas não posso, fruto da peste que graça nestas nossas terras. Mas aguardai, irei receber-vos à porta. Aguardai um momento. Fazemos aqui um hiato. Nesta altura não existiam elevadores, Dom Afonso vai demorar.
Enquanto demora, vou fazer outra vez a revisão da matéria dada. Existia aqui neste outeiro, no Monte Latito, uma fortificação, provavelmente do tempo da Idade do Ferro. Se vocês virem, há aqui afloramentos rochosos que pedem mesmo que seja feito aqui o sítio ideal de uma fortificação. Perdão, fortificação rude, que foi reforçada no tempo da Condessa Muma Dona Dias, com pedra, provavelmente, e também madeira, e depois, estamos a falar do ano 950, por aí, depois, 150 anos depois, já no século XII, no princípio do século XII, com a vinda para aqui do Conde Dom Henrique, foi levantada a tal torre de homenagem que vos falei também, a tal torre de homenagem que tem 14 por 14 metros de base e 27 metros de altura. E que é aquela que ainda não mudou de sítio. E nessa altura, o resto do contorno não é do tempo do Conde Dom Henrique, mas sim foi acabado este desenho, estas torres que o reforçam no tempo de Dom Dinis. Mas como já temos Dom Afonso, ouçamos Dom Afonso. Obrigado, meu bom alcaide. Meus caros senhores, o que estáis aqui a fazer? Vós não ficareis! Vós, minha mãe, retirai-vos para terras lenhosas! Afonso, escuta-me, por favor, ouve a tua mãe! Já falei! Ide! Gostaria muito de vos receber em minha casa para mirardes tudo isto e verdes à minha frente este maravilhoso burgo de Guimarães. Nas minhas costas, do outro lado, o campo de Samamede e, ao fundo, o mosteiro de Santo Cato. E agora, senhores, já vos posso falar do futuro, que para vós será passado. Hoje, dia 24 de junho do ano da graça do Senhor de 1128, derrotarei a horda castelhana e persegui-los-ei até ali, ao campo da Ataca, a meio caminho de Santo Cato. Depois, sempre independente, prosseguirei as escaramuças, ora para norte, Galiza, ora para sul, Coimbra. E logo depois, por Santiago aos Mouros, Santarém, Lisboa, Ourique. Senhores, aqui nasceu Portugal. E esta sim, esta foi a sua primeira tarde. E este terrunho que olha o mar, há de ter muitos homens valorosos, mas há de também ter vilões. Há de romper mar fora e estender-se África, Brasil, Índia, Ásia, Oceania, e dará novos mundos ao mundo. Mas se não fosse vencida esta batalha no dia de hoje, tinha perecido toda essa gesta. Tinha morrido a nossa língua portuguesa. Pois eu estou certo que nos tempos vindouros, nos vossos tempos, este dia há de com certeza ser consagrado como o Dia Nacional em todo o país, pois assim faz todo o sentido. Se eu nasci aqui ou não, isso pouco importa. Aqui me vês agora. Sou e serei sempre vimaranense. Ninguém o negará. Estou na mais amada das terras, Guimarães, ou Guimarães, como lhe chamais agora. Senhores, aqui viveu Portugal, aqui nasceu Portugal, aqui vive Portugal. Viva! Viva Portugal! Viva! Viva Portugal! Viva!